Olá, meu povo. Aqui quem fala é o Jimmy Pimenta, né? E quero falar com vocês hoje uma mensagem muito linda e muito também especial, que nós estamos vivendo uns tempos difíceis e uns tempos aos quais se tem lançado várias doutrinas. E muitas pessoas às vezes ficam confundidas com as doutrinas que têm sido colocadas, expostas por aí, né? E se você não tiver uma base espiritual e uma base dentro da palavra, você pode enquadrar naquela passagem que está lá em Mateus, que Satanás tentaria, se possível, enganar os próprios eleitos. E hoje, como nós temos como tema, vamos falar sobre os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Aonde surgiu os nicolaítas? O que Deus tem a dizer sobre os nicolaítas? E é uma coisa muito interessante, porque lá no passado tiveram esses homens, essas mulheres que eram nicolaítas, e hoje, nos dias atuais, vamos entender que tem muitos nicolaítas por aí, fazendo o que eles querem, do modo que eles querem, e estão infiltrados aí até mesmo dentro da casa de Deus, porque na verdade os nicolaítas conhecem a Bíblia e conhecem muito, só que distorcem para o seu próprio benefício. Então, sem mais delongas, vamos fazer um prefácio aqui. Nicolaítas, quem são? São pessoas que procuravam difundir ensinamentos contrários ao verdadeiro evangelho, tentando corromper a igreja e perverter o culto genuíno ao Senhor. Ou seja, o foco principal dessas pessoas que se entregaram aos ensinamentos dos nicolaítas, ou os nicolaítas, que é ensinar a perversão para que não tenha um culto genuíno ao Senhor, para que o povo não conheça o verdadeiro evangelho, e que vai contra a base do evangelho. E qual que é a base do evangelho de Cristo? É salvação, é renúncia. E aí é nascer de novo. E esses nicolaítas, eles são mencionados no livro de Apocalipse. Somente no livro de Apocalipse você vai ler e vai estar escrito lá, nicolaítas. Mas esses nicolaítas, eles se estenderam na igreja primitiva, em vários locais aonde se reunia os cristãos, e ali estavam difundindo palavras que pareciam ser o evangelho, mas com os retoques mundanos, com retoques pagãos, para poder infiltrar as suas filosofias. São mencionados em Apocalipse, no capítulo 2, no versos 6, que menciona ali, falando com a igreja, Jesus falando com a igreja de Éfeso. E também lá em Apocalipse 2,15, Deus falando sobre a igreja de Pérgamo, repreendendo a igreja de Pérgamo. Em Apocalipse 2,6, Jesus elogia a igreja de Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas e frisa que ele também odeia as obras dos nicolaítas. Vamos ler então em Apocalipse 2,6. Preste bem atenção. Diz assim: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Em outras versões, também a qual odeia. Só que também, meu querido, no mesmo capítulo, no versículo 15, quando o Senhor Jesus direciona a palavra à igreja de Pérgamo, lá é o contrário de Éfeso. Aí para você ver. Agora, no mesmo capítulo, ele chama a atenção da igreja que está em Pérgamo, que muitos se apegaram aos ensinamentos nicolaítas, a qual Jesus compara com os ensinamentos de Balaão,
E esse Balaão, meu querido, é aquele mesmo que está lá escrito no livro de Números lá, que Balac mandou ele amaldiçoar Israel e foi lá e abençoou e falou assim: olha, eu não posso amaldiçoar aqueles que são abençoados. Esse subjugava o homem que vê a glória de Deus com os olhos abertos. Ou seja, Balaão, ele conhecia as coisas de Deus, sabia quem era Deus, mas seu coração era pecaminoso e ele, por causa de dinheiro, por causa de status, de poder, ele ensinou o Balaque a corromper o povo de Israel. E aí tá assim, ó, Jesus compara os ensinamentos dos nicolaítas como de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos, ou seja, a se misturar com as coisas do mundo, e também a prática da imoralidade sexual. Ou seja, né, tá bem atual essa palavra, né? Hoje está tendo uma mistureba gospel, ao qual você pode associar algumas coisas que estão no mundo, algumas coisas que vai dar certo para o grupo de jovem, que vai dar certo para o grupo de homens, que vai dar certo para... E aí fica a mistureba gospel, e muita gente tem entrado aí pelo cano por causa de mistureba gospel, porque nós não devemos misturar com o mundo. No livro de Romanos, né, no capítulo 12, fala assim que você tem que renovar a sua mente com as coisas de Deus, com as coisas novas, com as coisas do Espírito Santo. E quando Jesus também vai lá no livro de João, falando lá com Nicodemos chega assim: que eu, Jesus, eu sei que tu és de Deus, porque só tu pode falar algo assim de Deus. Se você falar de Deus assim, desse jeito, com essa autoridade, é porque Deus é com você. E aí, o que eu faço? O que eu faço para herdar a salvação? Aí Jesus fala assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo, cara. Você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, sem entender, fala assim: puxa vida, eu já sou velho aqui, sou um dos principais sacerdotes aqui, sou um sumo sacerdote. Como que eu posso então entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus fala assim: olha, Nicodemos, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que andar em novidade de vida. Você tem que largar sua vida passada, pecaminosa, sua imoralidade sexual, as suas contaminações com o mundo, e viver uma nova vida para Cristo. E a cultuar a Deus com inteligência, com unção, né? E aí o que acontece? Está lá em Apocalipse 2, 14 e 15. Vamos ler então lá como é que foi esse negócio. Porém, umas poucas coisas tenho contra você, estou falando com a igreja de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha saber, Balaão sendo citado como a prática dele como os nicolaítas, ao qual ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria. E aqui essa parte, negócio de idolatria, são com os deuses pagãos, com as coisas do mundo. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje, comer sacrifícios a ídolos mudos significa pegar as coisinhas do mundo, adaptar a sua vida, entre aspas, cristã, e falar que isso é normal. Foi o que Balaão ensinou a Balaque a fazer contra o povo de Israel. Ó, você vê. Continuando. E a comer sacrifício da idolatria e a se prostituírem. Deus é contra a prostituição. Deus é contra a imoralidade sexual. Então eu não vou entrar em questão disso aqui não, porque senão depois meu vídeo pode ser até cortado. Mas imoralidade sexual é imoralidade sexual. Você que tem ouvido e que tem entendimento, entenda. Deus é contra essas coisas. E assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ele novamente fala: a qual eu aborreço, a qual eu odeio, a qual eu tenho nojo, ao qual tá morno, né? Porque conhece um pouquinho ali, mas não segue mais ou menos, que a coisa toda. É como está escrito lá mais à frente: morno, aquele morninho, né? Aquele tá mais ou menos quente, depois vai lá para o mundinho, depois volta, depois vai, faz isso, faz aquilo, e sempre tem uma justificativa para essas coisas.
a ponto de vomitar da boca. Deus odeia nicolaítas, aqueles que ensinam e difundem práticas mundanas dentro da igreja, aqueles que tiram das suas doutrinas mundanas, tiram em benefício próprio. Nós temos visto isso muito hoje. E hoje, por que eu estou fazendo um vídeo desse tipo? Eu estava no meu trabalho e de repente ali veio essa mensagem, nicolaítas, tal, que Deus aborrecia. E eu até então já tinha lido várias e várias vezes sobre nicolaítas, mas eu não tinha me aprofundado. E aí eu fui me aprofundar para entender quem eram esses caras. E esses caras estão aí nos dias de hoje aí, pervertendo a igreja de Cristo, e colocando outros ensinamentos, colocando doutrinas de homens, esquecendo que o fundamento principal do evangelho é salvação, é redenção, é conversão, é renunciar à sua carne, renunciar à sua própria vida e seguir a Cristo. Isso é o evangelho, falar do amor de Deus, ganhar almas para o reino, fazer o reino crescer, andar em novidade de vida. Este sim é o evangelho genuíno. E quando você reunir com seus irmãos, prestar um culto racional, um culto genuíno ao Senhor, entregando seu coração, sua alma ao Senhor, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua capacidade humana, se entregar inteiramente para o Senhor. É um culto racional. E hoje nós, em muitos lugares, não tem vivido um culto racional, um culto que você está ali ligado no trono da graça, ligado com o Pai com intimidade e ali ouvindo a voz do próprio Pai falando com você, te alimentando, te restaurando. Por quê? Porque, infelizmente, hoje existem muitos líderes por aí que são, na verdade, nicolaítas disfarçados de crente, que colocam e promovem as modinhas mundanas gospel. Tome cuidado com essas doutrinas. Quero frisar novamente que a doutrina do Senhor é renúncia, que a doutrina do Senhor é salvação. Ele veio buscar aquilo que havia perdido, é nascer de novo, ter uma novidade de vida, é prestar um culto a Deus racional, um culto cheio da unção do Espírito Santo. E, meu querido, hoje você pode ver nas igrejas, independente das denominações, dependente de qual denominação que você X a M, que tem tido ensinamentos e costumes de homens. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, e o apóstolo Pedro fala assim, convém que nós obedecemos a Deus e não a homens. Como que você vai obedecer a Deus se você não conhece o que está escrito dentro da palavra? Se vem um cabra aí de fora e te fala um evangelho que vai além desse que você recebeu, a Bíblia fala assim, que seja maldito aquele que levar um evangelho além deste que você recebeu, até mesmo que desça um anjo do céu. Paulo, ele escreve várias cartas a várias igrejas, porque haviam vários problemas desse tipo. Tinha numa certa igreja uma tal de Jezabel que ensinava a prostituição e a isso, e estava corrompendo o povo, era uma nicolaíta. Outros lá, a pegar o dinheiro que era para ajudar as viúvas, os órfãos, aquela coisa toda, para si, isso é ensinamento de nicolaítas. Há outros lá que falavam assim, não, você pode estar aqui servindo a Deus e tal, mas você pode ir ali participar das festas ali que não tem nada a ver. E hoje tem muitos crentes que estão indo por aí que não tem nada a ver. E esses nicolaítas, eles faziam essas adaptações nas igrejas primitivas, porque naquela época, quem não se adaptava às festas que estavam ali, eram destituídas, dos seus cargos. Se ele tinha uma importância política ou uma importância financeira, ele era desligado ali daquela sociedade, porque ele estava com um evangelho e estava vivendo uma vida que não condiz com aquelas coisas que estavam ali no mundo. E aí o que aconteceu? Eles infiltraram nas igrejas para que pudessem ali corromper a igreja, para que a igreja pudesse participar dessas coisas e manter o status. E hoje não é diferente. Hoje eles adaptaram o evangelho com uma nova forma, com uma nova filosofia, que você pode isso, que você pode aquilo, que você pode usar isso, pode usar aquilo, que você pode fazer aquilo e aquilo outro, e a gente dá ainda parâmetros ali de versículos isolados para você se convencer que você pode fazer o que é errado.
sendo que a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, meu querido, quem sou eu para ir contra a palavra do Senhor? Importa obedecer a Deus do que a homens. Aí, antes que você diga assim, você está me julgando, eu quero dizer para você o seguinte, eu não estou te julgando, a palavra fala assim, sim e não, não. Se a palavra falou que é não, para mim é não. Se a palavra falou que é sim, para mim é sim. Isto é o que me basta, é a palavra. E a palavra nos ensina como nós devemos proceder. E aí, voltando aos assuntos dos nicolaítas, esses nicolaítas hoje falam assim, você pode ter isso, ter aquilo, aquilo outro, você pode fazer isso, aquilo outro, e tá tudo bem, o evangelho fala assim, o evangelho fala aquilo outro. E aí, meu querido, a igreja tem se corrompido e tem perdido a essência, o princípio, a base. E o que é a base, meu querido? A base do evangelho é renúncia, a base do evangelho é salvação, a base do evangelho é nascer de novo, é falar de um reino que não é deste mundo, nosso reino é celestial. E isso a igreja tem perdido, porque muitos não têm pregado sobre isto, muitos não têm falado sobre isto. E agora existe uma palavra, meu querido, que fala que Jesus disse assim, eu vou lá. Eu sempre tenho falado nas outras mensagens que eu tenho dito, vou lá preparar um lugar, mas depois que eu preparar tudo, eu vou voltar. Mas quando ele voltar, ele vai vir buscar uma igreja que anda em novidade de vida. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar uma igreja lavada no seu sangue, uma igreja diferenciada, uma igreja que nasceu de novo, uma igreja que renunciou tudo por causa dele. Essa é a igreja que Jesus vai trazer. E aí, concernente aos nicolaítas, meu querido, está lá no mesmo livro de Apocalipse, olha o que vai acontecer com os nicolaítas aí. Você que até conhece a palavra, mas tem ensinado seus próprios costumes, para o seu próprio benefício, seu próprio interesse, para o seu próprio status. Olha para você ver o que está escrito lá em Apocalipse 2,16. Não sou eu que estou falando. Depois você pode pegar a Bíblia aqui e ler, meu querido, que você vai entender isso. O Espírito Santo vai abrir o leque espiritual da sua mente para que você possa entender. Arrepende-te, pois, porque senão eu breve virei contra ti. E contra esses cabras aí, os nicolaítas, aqueles que ensinam erroneamente a palavra do Senhor, eu batalharei com a espada da minha boca. Agora você imagina o que quer dizer isso. Com a espada da minha boca. Porque com as tuas palavras, está escrito assim, com as tuas palavras tu serás justificado, mas com as tuas palavras serás condenado. Quando Jesus fala sobre isso, é que vai ter a recompensa. A recompensa desses nicolaítas, aqueles que ensinam, vai ser a própria sentença da boca do Senhor. Fala assim, afastai de mim, pois maldito. Eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, estava preso e não foste me ver. E é esses cabras aí que conheciam a palavra, que ensinou erroneamente. Mas quando nós vimos isso então? Quando nós tivemos você com fome, você nu ou você preso. Aí Jesus fala assim, olha, quando você não fez para os meus pequeninos, quando você não ensinou corretamente para os meus pequeninos, você não fez para mim. Você fez para você. Agora toma sua recompensa aí, lago de fogo. Meu querido, acorda. Não seja nicolaíta. E para fechar, o que significa a palavra nicolaíta? Ela é uma palavra grega. Ela tem Nikos e Lais. Então significa governo e povo, ou governo do povo, ou conquistar o povo, ou seja, convencer o povo. Então os nicolaítas, eles convencem o povo, governam o povo com as suas próprias doutrinas em benefício próprio, esquecendo que tem que ser de fato o evangelho que renuncia, o evangelho que ensina a converter, o evangelho que ensina a andar em novidade de vida. Este é o verdadeiro evangelho, que você vai renunciar ao mundo, vai largar as coisas do mundo, a prostituição, vai viver para Deus, fazer um culto racional e ser uma nova criatura. E quando você é uma nova criatura, o seu linguajar, o seu proceder, as suas vestimentas, tudo em você é diferente. Então, meu querido, um forte abraço para você. Entenda, Jesus ama você. Ele está te repreendendo porque Ele te ama. E é necessário que a igreja acorde, porque Jesus está voltando. Um forte abraço.